Fala aí, Miraculous, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Miraculous, as aventuras de Ladybug e Cat Noir, dessa vez do 17º episódio da sexta temporada, Fada dos Bons Sonhos. Então vamos nessa, né? O episódio já se inicia com o Max, que ele tá lá na casa dele, ele dá um beijinho num coração de feltro e o coloca numa jarra que tem mais desses corações. E ele vai, tira a sandália, coloca do lado da cama. O Markov sai do relógio dele, se prepara para ir para a estação de carregamento. Já a Kalki, ela não quer dormir cedo. Porém, o Max não pode perder o pico de melatonina dele e precisa, né, dormir o mais cedo que ele conseguir. Então, como ele não quer que a Kwame fique impaciente, né? Ele a tranquiliza e tal e coloca a Kalki na gaveta da escrivaninha, que tem uma caminha e tal para o Kwame dormir. E aí a mãe do Max, né, a Cláudia, ela entra no quarto perguntando se ele tá pronto. E aí o Markov exibe uma projeção de uma estação espacial internacional. E aí o Max, ele lê, né, algumas constelações enquanto ele explica para a mãe dele. E aí o momento acaba sendo interrompido por uma ligação no relógio da Cloud. Ela atende, o Max pede para ela colocar no Viva Voz, né? E é o superior dela, o Thomas, que anuncia que a Cloud vai partir para uma missão espacial. E aí, né, temos a abertura e no dia seguinte nós vemos as rotinas, né, da Marinette e do Max, o quão diferentes elas são, pois por um lado, o Max faz tudo de forma organizada, dentro de um cronograma. Já a Marinette, ela está abanada, ela cai da escada no cesto de roupa. Ela organiza as coisas às pressas, toma café da manhã desengonçada, pega uma sacola de chuquetes com o pai e vai para a escola. E tipo, o Max, ele tem toda uma rotina, ele vai, pega um ônibus, senta lá numa cadeira específica para não ficar desconfortável. E aí nós vemos que ele acorda cedo e chega no horário na escola, e a Marinette, ela acorda tarde, vai toda desengonçada, embora ela more do lado da escola, e ela e o Max chegam ao mesmo tempo. Pois é, ou seja, rotinas diferentes, uma organizado, uma meio desastrada, e eles acabam chegando ao mesmo tempo no colégio, né? Então, eles vão, e aí se cumprimentam e tal, vão para a aula de ciências, onde eles veem uma apresentação online da Cloud falando, né, sobre a missão espacial que ela vai ter e tal na estação. E aí a Aglaia, ela pergunta se a Cloud vai ficar sozinha e ela diz que não, vão ter outros astronautas lá. Tanto é que a Marinette compara a situação com uma festa do pijama e tal, o pessoal fica rindo. Então o Kim lembra, tá, mas onde é que o Max vai ficar quando a mãe dele for pro espaço? E aí que tá, o Max não tem nenhum parente próximo de Paris, todos eles moram muito longe. Então ele vai acabar ficando na sede da Agência Espacial Europeia. A Aglaia, ela percebe, né, que o Max está parecendo chateado e ele comenta brevemente sobre fazer parte do espectro autista e isso torna as coisas um pouquinho mais complicadas, pois ele não consegue perceber de imediato, ler o sentimento das outras pessoas. Tipo, ele não sabe se a pessoa tá chateada, com raiva, triste ou outra coisa. Tipo, ele não percebe logo de cara. E basicamente o Max, ele diz que precisa planejar tudo para não ter que lidar com eventos inesperados. E aí a Gloy diz, tá, mas isso não é uma experiência diferente? E o Max diz que vai fazer o melhor que ele conseguir para se adaptar. É então que nossa Marinette, né, sugere que ele talvez possa ter uma outra solução, tipo, ficar na casa de algum amigo do que na agência. E aí muita gente se oferece para abrigar o Max, né, durante a missão da Cloud, que concorda e pergunta se ele está de acordo com isso. Então, em seguida, né, nós vemos uma consulta do Max com a doutora Psicoa, que acredita que isso possa ajudar o rapaz, né? Mas como o Max nunca chegou a ficar na casa de algum amigo antes, né, dessa forma, ele acaba hesitando. Então a médica sugere que o Max treine, tipo, passa a noite na casa de algum amigo, se você se sentir confortável. E aí, né, o Max, ele acha uma boa ideia. Porém, tipo, muita gente se ofereceu, ele não sabe quem escolher. Então a doutora Psicoal aconselha, né, a escolher alguém que tenha uma família gentil, compreensiva, que faça ele se sentir confortável.
e que possa atender suas necessidades, caso necessário. E aí, a casa escolhida é justamente a da Marinette, né? Ela vai, organiza tudo para o Max se sentir bem, só que é a Marinette, né? Então ela vai e eleva a preocupação dela ao máximo. Ela não quer que ele fique chateado, que ele estranhe coisas novas, ela quer que ele se sinta em casa. E aí, né, nós vemos que o Max está preparando as coisas, a Kalki e o Markov estão tendo opiniões diferentes, porque a Kwame diz, ué, tu não pode visitar tua mãe a hora que quiser usando os poderes? Só que aí que tá. Ele pode fazer isso, mas vai acabar arriscando a identidade secreta dele. E a Ladybug pediu pra não revelarem pra ninguém. E aí, né, a Cloud chega, eles já se arrumam, né, e vão pra casa da Marinette. Onde o Max diz, né, que vai dar tudo certo, vai ficar bem, porque tanto ele quanto a Marinette têm uma forma diferente de enxergar as coisas. Pois, tipo, ela é única e a previsibilidade dela é ótima, né? Afinal de contas, o Max já esteve lá na casa da Marinette antes, ele conhece bem o lugar. Contanto que nada tenha mudado, ele fica de boa. Só que aí a Marinette, ela começa a surtar, porque ela mudou o local, né? Botou um quartinho, mudou o quartinho extra lá para aparecer o quarto do Max. E ela começa a teorizar que se ele achar que aquele quarto é igual ao dele, ele vai pensar que tá em casa, mas ele vai saber que não tá em casa. Enfim, ela começa a dar uma de Marinette, né? E ela dá algumas desculpas e começa a correr para desfazer a mudança no quarto. Ela inventa algumas desculpas, o Max se despede da mãe, que entrega outro coração de feltro para ele. E aí, né, o Tom e a Sabine mostram o lugar onde ele vai dormir e a tarde em si transcorre bem normal. Inclusive, ele até fala, né, que a Marinette faz algumas coisas estranhas, mas tá dentro do marinetômetro dela, então ele tá de boa. E aí, beleza. A tarde tá de boa, normal, anoitece e o Tom tá preparando frango yassa, que é o prato que o Max costuma jantar. Só que aí que tá, ele sente o cheiro e fica confuso, porque quem prepara frango yassa é a mãe. E ele come isso em casa, e ele não tá em casa. Então a Marinette, ela achando que vai dar ruim, né, que o Max vai se sentir desconfortável, ela faz com que o pai esconda o frango e traga um monte de doce, croissant, um monte de coisa da padaria lá de baixo para eles jantarem. Café da manhã no jantar. E aí, né, o Max, ele se sente um pouco desconfortável, ele alisa, né, o coração de feltro. Ele vai, levanta da cadeira e sai. A Marinette começa a surtar, achando que estragou tudo. Só que não, o Max só foi buscar a tigela que ele costuma comer. E aí, beleza, né? Eles jantam. Finalmente chega a hora de dormir, né? O Max se despede da Marinette. Ele segue a rotina dele. Embora pareça um pouco triste, porque a mãe não tá ali, né? E aí, quando o Max apaga, a Kalki sai da gaveta e vai falar com a guardiã, né? O que faz com que a Marinette se questione. Será que ela tomou a decisão certa de deixar a Kalki com o Max? Será que ele não conseguiu se adaptar bem? Embora a Tiki ache que sim. Afinal de contas, né, pô, se o Max conseguiu se adaptar a Kalki, ele vai ficar de boa como herói. E aí, a própria Kalki diz, não, eu gosto do Max, eu amo o potencial que ele tem. E, tipo, o mundo deveria dar mais reconhecimento pra ele e para mim, né? Deviam erguer estátuas nossas. E realmente é um grande feito, porque a Kalki é um Kwame bem vaidoso. Então, se o Max conseguiu se adaptar a ela, então tá tranquilo. Mas, continuando, né? Do nada, o Max aparece no quarto da Marinette, os Kwame se escondem, né? Só que aí o Max tá procurando a Kalki. A Marinette fica confusa. E logo depois, quem aparece é a Rena Rouge e o Luca, que sugerem que a Marinette deixe de guardar segredos e que ela se liberte do maior medo dela, revelar as identidades secretas. E aí ela fica confusa com isso, ela corre para a varanda e vê, né, que toda Paris foi envolvida por sonhos estranhos e que a lua tá no formato de uma chupeta. Então, a guardiã ela pede para a Kalki encontrar o verdadeiro Max, enquanto a Ladybug investiga a situação. E aí, né, a Kalki encontra o seu portador, que está sendo consolado por uma ilusão da própria mãe. E essa ilusão convence o Max a ir com ela para o espaço. Leva ele para o lado de fora da padaria e o convida para subir numa espaçonave, né? E aí nós vemos que a Ladybug está lá na Torre Eiffel com o Cat Noir, eles estão teorizando, né, sobre a vítima, e chegam à conclusão de que o Ahmadizado deve estar na Lua.
O Cat Noir até sugere chamar o Pegasus, né? Porque se eles fossem como Cosmobug e Astro Cat ia demorar um tempão, porque a Lua é longe da Terra. E aí ela concorda. E aí ela já vai e chama o Pegasus através do Yoyo, né? Só que o Max, ele sente lá pelo óculos, né, pelo Miraculous dele, que está sendo convocado. Só que a ilusão, né, a manifestação da mãe dele, ainda quer convidá-lo a ficar com ela, se sentir confortável. E aí a Ladybug vai e chama de novo. E nós vemos, né, o quão o Max realmente é confiável. Ele percebe, na verdade, que ela não é a mãe dele e tal, que ela não ia forçar ele a tentar, né, sair da zona de conforto, ela ia apoiar qualquer decisão dele. E aí ele vai e diz que quer estar aberto a experiências novas, ele quer explorar o mundo, né, não ir para o espaço em si. E ele vai, se esconde na padaria, se transforma em Pegasus, e aí abre um portal para a Torre Eiffel e se encontra com os outros heróis, né? Com o Cat Noir e a Ladybug. Ele abre um portal para a Lua. O Cat Noir evolui os poderes para se transformar em Astro Cat. Passa pelo portal e, tipo, não dá para abrir um portal exato onde a Akumatizada tá na Lua, porque a Lua é grande. Então o Pegasus vai abrindo portal em vários cantos diferentes e o Astro Cat entra no portal, vasculha aquela região. Se não achar a Akumatizada, ele sai. O Pegasus abre outro portal, ele vai e entra. E assim por diante. Enquanto isso, a Ladybug ela aproveita para perguntar, né, como que o Pegasus tá, depois que ele se tornou um herói. E ele responde que tá feliz, ele gosta de ajudar o povo de Paris, gosta de ajudar os heróis. E aí, né, o Astro Cat finalmente encontra o alvo deles, a Ladybug se transforma em Cosmobug e os dois vão para a Lua, né? O Pegasus fecha o portal, só aguardando a deixa dele. E aí a dupla conhece a Fada dos Bons Sonhos, que tá numa cama, tirando uma soneca, cercada por guardas lunares. Porém, quando eles se aproximam, a Chrysalis acorda a Akumatizada, alertando-a sobre o perigo, né? Pois chegaram duas pessoas que querem impedir o sono dela. E aí, irritada, a Akumatizada pede para os guardas deterem os heróis. O Cat Noir vai e cataclisma os guardas, só que não adianta, pois eles se reconstroem. E aí, né, a Cosmobug vai, ela chama vários talismãs, só que nenhum deles tem ligação, nenhum deles faz sentido. Até que ela analisa bem a situação e também uma piada, né, do Cat Noir e percebe o que eles têm que fazer. Eles têm que retirar a vilã de perto dos guardas. E aí eles a enganam, ela começa a fugir, tropeça na casca de banana, que foi o último talismã invocado, né? E acaba flutuando, né? Sai voando. A Ladybug dá a deixa, ou melhor, a Cosmobug dá a deixa pro Pegasus, que abre um portal para a Terra. E aí a Fada dos Bons Sonhos cai lá na Torre Eiffel, é presa dentro de um elevador. Os heróis voltam, retornam às suas formas normais. E aí vão, destroem a chupeta, né? Que é onde está o objeto akumatizado. A Ladybug captura o Ultracoma, purifica, faz Miraculous Ladybug. Tudo volta ao normal. E nós vemos que a Civil, né? É uma garotinha, uma aleatória, né? Chamada Débora. Essa é a Débora e aqui é a Fada, né? Que é a versão akumatizada dela. Inclusive a akumatização foi em off. E o motivo para ela ter sido vítima foi porque ela tá chateada, porque o pai disse que ela tá velha demais para chupar a chupeta. Porém, ela ainda não tá pronta para encerrar esse capítulo, essa fase da vida dela. E o Pegasus, ele compreende isso. Ele conta, né, sobre a situação dele e como é novo essas mudanças na rotina, mas que quando ela estiver pronta, ela vai conseguir ter essas mudanças, tudo no tempo dela. Tanto é que é ele quem entrega o talismã de proteção que a Ladybug cria para Débora. E aí, né, a Guardiã se oferece para levar a garota para casa, conversar com o pai dela e tal. E enquanto isso, vemos que a Cerise tá lá, numa praça, num restaurante, e ela tá escrevendo um poema. E ela fica falando em voz alta, fica rindo, bem debochada mesmo. E aí vemos que no dia seguinte, o Max, ele se juntou, né, se sentou na mesa com os do Pen Sheng para tomar café da manhã. O Tom já estava trazendo frango e assa para comerem, mas tanto o Max quanto a Marinette concordam que é melhor eles tomarem café da manhã no café da manhã e deixar almoço para almoço, jantar para jantar. E aí todo mundo ri, se diverte. Temos, né, um end card do episódio e a cena pós-créditos é basicamente o Max em outra consulta com a doutora Psiquá.
Ele comenta como foi passar a noite na casa dos do Pensheng e entrega uma carta anônima que ele recebeu. O poema da Cerise, né? O que pode indicar que ela sabe ou desconfia da identidade secreta dele. E aí que tá. A carta, né, o poema que a Cerise escreveu, é uma declaração romântica. A doutora Psicoar fala isso pro Max. E como ele, tem dificuldade em entender o sentimento das pessoas, ele fica em choque, fica confuso com isso, né? Porque agora ele tem uma admiradora secreta e ele não faz ideia de quem é. Mas é isso, gente. Foi um episódio ok. Não foi o wow, mas foi legal ver um pouco mais do Max, né? Inclusive, quem roteirizou esse episódio junto com o Thomas e o Sebastien foi o Manuel Meire. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fico do coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were